Cálculos envolvendo IP e máscara de rede. Os endereços IPs são números que identificam nossos computadores em uma rede. É como se fosse um número de telefone, que nos disponibiliza o endereço da rede e o número do nosso computador nessa rede. Já a máscara de rede, ela indica quantos bits serão utilizados para identificar a nossa rede. E também, o que sobra, ela identifica o computador. Por exemplo, se tivermos uma rede 255.255.255.0, nós sabemos que os 3 primeiros bits são para identificar a rede e o último bit, que é representado pelo 0, serve para identificar o computador dentro desta rede. Conversão de decimal para binário. Por exemplo, se nós tivermos o IP 192.168.3.67, para converter, a gente pega cada um, o 192, o 168, o 3 e o 67. E só para lembrar que para o IP ser válido, ele precisa ter 4 intervalos. Ele não pode ter mais do que 4 intervalos e cada intervalo ele tem que variar de 0 a 255. Então, pegando o 192 e dividindo por 2, por que 2? 2 porque ele é o valor que representa o bit, que são 2 valores, que é o 0 e o 1. Por isso que a gente divide por 2. Então, 192 a gente vai dividir por 2 até a gente chegar ao valor máximo, que será o 1. A gente sabe que na divisão de P's, quando for par não vai sobrar nada, e quando for ímpar vai sobrar 1. Então, por isso que quando a gente chega lá no 1 e a gente divide por 2, a gente sabe que 1 dividido por 2 é 0,5, mas como ele é um número ímpar, vai dar 1. Lembrando que em cada octeto, a gente tem que completar 8 bits. Então, por isso que tem números que às vezes não completam os 8 bits e a gente tem que acrescentar na sua frente. Como, por exemplo, é o número 3, que dividido a gente vai ter um binário 1, pegando de trás para frente, 1. E aí, como a gente precisa ter 8 bits, a gente precisa acrescentar 6 zeros à sua frente. Então, o nosso IP 192.168.3.67 para binário, ele fica 11.00000. O 168 fica 10.000 e o 3 fica 6 zero à sua frente, como eu já havia falado, e 2, que a gente pega sempre de trás para frente, os 2 uns que deu da divisão das sobras. O 67, ele completou 7 nos restos de sua divisão, a gente precisou acrescentar mais um 0. Também há a conversão de binário para decimal. Como que ela é feita? A gente pega o número em binário, por exemplo, se eu tiver 1 e 6 zeros, e coloco dentro da tabela. A tabela começa 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2 e 1, que representam a quantidade de 2, que é a quantidade dos valores binários 0 ou 1, elevado à potência 7, que é menos 1 da potência 8, que completa os 255. Então, se a gente coloca dentro da tabela, a gente coloca os valores que a gente quer saber. Depois, aonde tiver o 1, a gente soma os valores. Por exemplo, ali no primeiro exemplo, 128 mais 64, a gente sabe que a gente vai ter um 192. No segundo exemplo, a gente só tinha 1 no 1 e no 2, né? Então, a gente vai pegar o 2 mais 1, que vamos ter um valor igual a 3. Então, como saber calcular a nossa máscara? Às vezes ela chega totalmente em binário, às vezes ela chega barra 24, às vezes chega como eu expliquei no primeiro exemplo, da conversão de decimal para binário. Então, se eu tiver no exemplo 1 ali, nós temos uma barra 24. Como que eu sei converter ela para binário? É simples.
24 vai representar os números de uns que eu vou ter na minha rede. Então, eu sei que em cada 4 ali, eu só posso ter até 8 bits. Então, no primeiro eu vou ter 8 uns, no segundo eu vou ter 8 uns e no terceiro 8 uns, que 3 vezes 8 vai dar uma barra 24. Já se eu tiver, como ali no exemplo, 2, eu vou usar a mesma coisa que eu usei para a conversão de binário para decimal, para saber a minha rede. Por exemplo, como eu sabia que no primeiro octeto era completo de uns, eu tenho 255, porque 128 mais 64 mais 32 mais 16 mais 8 mais 4 mais 2 mais 1 vai dar 255. Já lá no terceiro octeto, eu só somo 128, 64 e 32, porque foi como eu falei, a gente só se soma aonde tem 1. E como nessa máscara aqui, nós teremos uma barra 19, ou pode ser expressa também por 255.255.224.0. Então, endereço de rede, como que se calcula? O endereço de rede, ele serve somente para identificar o início da rede. Ele não pode ser utilizado na minha rede. Por exemplo, se eu tenho o mesmo exemplo lá de conversão de decimal para binário, eu tinha 192.168.3.67. Para mim fazer o meu cálculo de endereço de rede, eu pego o meu endereço IP em binário e multiplico pela minha máscara em binário também. Eu tinha uma máscara ali no exemplo barra 24, então eu sei que uma máscara barra 24, ela vai ter 8 uns nos 3 primeiros bits. Então eu multiplico o meu IP pela minha máscara. Como ali no primeiro bit, ali, lá no resultado do endereço de rede, não mudou, então eu vou ter 192. Lá no segundo, eu sei que também não mudou do meu endereço de IP, eu vou ter um 168. No 3, que também não mudou, eu sei que eu vou ter 1.3. Já no último bit, eu sei que eu vou ter só zeros. Como eu tenho só zero, ele vai ser 1.0. Então, esse vai ser o meu endereço de rede, 192.168.3.0. Para mim saber quantos computadores eu tenho em minha rede, eu pego a minha máscara e conto quantos zeros ela tem. No caso dessa máscara, ela tem 8 zeros, então eu pego 2, que é a quantidade de valores, que é 0 e 1, elevo a oitava, que é a quantidade de zeros, eu tenho 256. Só que aí eu tenho a quantidade de computadores em minha rede. Não quer dizer que esses 256, eles possam estar. Então, a quantidade de computadores válidos a gente precisa diminuir de 2. Por quê? Que é o endereço da minha rede que não é válido e o endereço de broadcast que eu vou falar daqui a pouco, que não é válido também. Então, nós teremos o endereço igual, nós teremos uma quantidade de computadores igual a 254. Então, endereço de broadcast. O endereço de broadcast, ele é como o endereço de rede, mas ele é o último endereço da minha rede. Ele também não pode ser utilizado. Como que se faz? Utilizando o exemplo anterior de 192.168.3.67, eu vou ter um endereço de rede que eu já havia calculado antes, que deu 192.168.3.0, mais a minha máscara invertida vai dar o meu endereço de broadcast. Como assim máscara invertida? Anteriormente eu tinha uma máscara, nos 3 primeiros bits eu tinha completa de uns. Agora, nos 3 primeiros bits, aonde eu tinha 1, eu vou ter 0. Então, nos 3 primeiros bits eu vou ter completo de 0.
E o último bit, que eu tinha completo de 0 anteriormente, eu vou ter completo de 1. Então é simples. A máscara invertida, aonde eu tinha anteriormente 1, eu vou ter 0. E aonde eu tenho 0, eu vou ter agora 1. Então, somar. O que eu vou fazer? Eu vou somar cada quadradinho, cada primeiro octeto com o primeiro octeto, que vai dar o meu primeiro octeto do endereço de broadcast, vai dar o meu segundo, meu terceiro, meu quarto. Então, no primeiro, como não mudou do endereço lá, vai dar 192. O meu segundo vai dar 168. O meu terceiro, como também não mudou, vai dar 3. E o meu último dá 255. Tá, o último mudou, tá completo de 1. Como que se eu fosse, por exemplo, se não fosse completo de 1, como que eu ia fazer? Eu ia pegar a ideia lá de conversão de binário para decimal. Aonde eu tenho 1, eu somo os valores da tabela. Somente isso. Então, esse é o meu endereço de broadcast, 192.168.3.255. A única diferença dele do endereço de rede é que eu estou somando com a máscara invertida o endereço de rede, então eu obtenho o endereço de broadcast. Então, como eu havia dito, o endereço de rede e o endereço de broadcast, eles não são válidos em minha rede. Então, para que eles servem? Eles servem para quê? Para indicar o meu primeiro IP válido. Como o meu endereço de rede que eu descobri era 192.168.3.0, eu vou acrescentar 1. Por quê? Porque eu sei que ele é o endereço de rede e é o meu primeiro endereço, então eu vou acrescentar 1, porque eu sei que ele não serve para minha rede. Já o endereço de broadcast, eu sei que ele é o último. Como ele é o último e também não serve, eu diminuo de 1. Então, eu vou ter um 192.168.3.1 no meu primeiro IP válido, que eu acrescentei 1 ao último, que era 0, e no meu endereço de broadcast, para mim ter um endereço válido, eu vou diminuir de 1 no último octeto, que era 255 menos 1, dá 254.